Nesse vídeo eu vou te contar como surgiu a ideia de democracia racial e como esse conceito foi sendo modificado e entendido de formas diferentes ao longo do tempo. Ficou curioso ou curiosa? Então vem comigo. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar sobre democracia racial. Um tema muito polêmico, mas muito necessário de se discutir. Mas antes de a gente começar a falar propriamente sobre democracia racial, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal também e não se esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou estar subindo nas próximas semanas aí por muito tempo. Eu posto vídeo novo no canal toda sexta-feira às 6 da noite, então assim, seu compromisso aqui é comigo, dia de sextou militando, sextou estudando, viu? Então bora pro vídeo. Bom, não sei se vocês sabem, mas os conceitos eles vão modificando ao longo do tempo. Uma ideia que hoje, para nós, do presente, tem um significado, no passado pode ter tido um outro significado e completamente diferente do que a gente entende hoje. E vice-versa. Isso porque os conceitos vão aí passando por uma espécie de mudança mesmo. A mutabilidade, ela é constante. E para a gente entender como surge a ideia de democracia racial, é importante a gente ficar aí um pouco por dentro do contexto da época. Meu momento de historiador vem aí. E assim, esse é um contexto de crise da política de branqueamento. Foi um período em que as elites brasileiras entenderam que não iam conseguir embranquecer o Brasil, que não iam conseguir fazer com que o Brasil fosse um país europeu, e aí elas começaram a tentar ali recalcular rotas, a pensar no que é que seria feito, visto que a tentativa de tornar o Brasil um país branco não deu certo. E a saída que elas encontraram foi a de abraçar a mestiçagem, de abraçar o povo brasileiro de fato como ele era. Então o indígena e o negro, que até há pouquíssimo tempo eram vítimas de perseguição e controle, foram aos poucos sendo tratados, incorporados nas políticas do Estado brasileiro. E um livro muito importante que serviu de base para o que hoje a gente entende por democracia racial foi o Casa Grande Senzala, do autor Gilberto Freire. E esse livro trazia uma ideia muito forte de que os povos que habitavam aqui no Brasil viviam em uma completa harmonia. O argumento era pensar que a miscigenação no Brasil deu tão certo que não existe mais essa ideia de branco, de negro, de índio, não. É tudo brasileiro. E é isso que vai dar base para a ideia de democracia racial. E é muito importante a gente saber que quando Gilberto Freire formula esse livro, ele não estava sozinho. Ele fazia parte de um grupo de intelectuais que estavam tentando entender o que era ser brasileiro. E esse grupo de intelectuais estavam olhando para a experiência norte-americana, para os Estados Unidos. Nesse mesmo período, estava rolando nos Estados Unidos a segregação racial, que era basicamente um regime legalizado, institucionalizado, em que proibia que negros e brancos frequentassem os mesmos espaços. Então existia escola para branco, escola para negro, restaurante para branco, restaurante para negro. Todos os espaços sociais possíveis eram segregados. Tinha o dos brancos e tinha o dos negros. Os intelectuais brasileiros estavam mirando muito nessa experiência norte-americana. E foi muito com base nesse modelo de segregação norte-americano que eles pensaram o seguinte, ó, no Brasil não existe nenhum modelo dessa forma, que tem lá uma lei, um regime institucionalizado que diz que brancos e negros não podem frequentar os mesmos espaços. E se aqui no Brasil não existe nada próximo ao que é nos Estados Unidos, é sinônimo de que vivemos em uma completa harmonia e que aqui não há espaço para o racismo. A conclusão que esses intelectuais chegaram era de que o Brasil oferecia ao mundo algo completamente novo, jamais visto, que era uma mistura racial, cultural, muito forte, muito potente, e era justamente isso que tornava o Brasil singular, que deixava o Brasil a sua marca, o seu jeitinho. E era isso que a gente estava deixando aí para o mundo. Então assim foi sendo articulado a ideia de democracia racial. De um lado, a crença de que as nossas relações sociais elas eram harmoniosas, que o branco, o indígena e o africano ou afro-brasileiro viviam aqui no Brasil de uma maneira muito harmoniosa mesmo, e a miscigenação era o nosso diferencial em relação aos outros países, e por isso deveríamos comemorá-la. Só que em todo esse discurso que parece ser muito bonito, existe uma contradição aparente. Quando você olhava
para a realidade do Brasil naquele período, você percebia que alguns índices sociais de pobreza, desemprego, marginalidade tinham de maneira muito forte um quantitativo da população negra. E a maneira com que as elites e os intelectuais da época encontraram para driblar essa aparente contradição foi justamente articular a ideia de que os negros se encontravam nesse lugar justamente por conta da nossa herança escravista, do nosso passado escravista. O Brasil foi um país que houve escravidão por quase 400 anos. E era isso, segundo essa galera, que fazia com que os negros se encontrassem na posição e na condição de marginalidade. E eles falavam também que quando o Brasil passasse por um processo de industrialização, todos esses problemas que atingiam de maneira muito forte a população negra acabariam. Os negros seriam amplamente inseridos na sociedade e poderiam desfrutar plenamente de direitos. Isso tudo, gente, estava sendo muito discutido de uma maneira muito intensa, além na década de 30 e na década de 40 também. E no ano de 1945, acontece um evento assim muitíssimo importante que vai marcar um novo estágio da história do Brasil, que é o fim da ditadura de Vargas, o nosso atual presidente da época, e o início do período que foi chamado de democratização no Brasil. E com o fim do Estado Novo, a gente tem uma série de promessas que vão sendo colocadas ali, principalmente por parte das elites do nosso país. Promessas de democratização, de fato, de acesso a direitos, de igualdade, fraternidade, de acessos a serviços básicos como saúde, moradia, educação de qualidade e tudo mais. Tudo isso estava sendo vendido como discurso a partir ali do ano de 1945, com o fim do Estado Novo. E aqui foi um período em que diversos setores da sociedade, inclusive líderes do movimento negro, passaram a apostar na ideia de democracia racial. Porém, o que acontecia é que eles entendiam que a democracia racial era uma farsa, mas eles viam como uma possibilidade, como um lugar, um estágio em que poderíamos estar enquanto nação, caso o que estava sendo prometido por parte das nossas elites fosse de fato levado adiante e se concretizado. Ou seja, em resumo, eles entendiam que no Brasil não existia democracia racial, mas caso fosse levado adiante como um compromisso, a gente poderia de fato viver em um país onde brancos e negros tivessem oportunidades equivalentes e que os negros pudessem também desfrutar de direitos de forma plena. E essa noção vai durar basicamente até a década de 60, mais especificamente em 1964, quando há no Brasil a instauração do golpe militar. Foi a partir daí que esses setores da sociedade, intelectuais, alguns líderes do movimento negro, começaram a perceber que nesse barco da democracia racial poderia ser uma grande furada. O que eles pensaram foi que muito do que foi prometido dessa ideia de democratização, de acesso pleno a direitos, foi interrompido em 64 com o golpe militar. E é a partir disso, gente, a galera que estava defendendo, os intelectuais, o pessoal do movimento negro, começou a ver isso como uma contradição muito forte e entenderam que, na verdade, levar adiante esse discurso poderia ser uma cilada e uma forma que as elites brasileiras estavam encontrando para não encarar a questão do racismo no Brasil de maneira como deveria ser encarada, com seriedade e com políticas públicas. A partir daqui vão surgindo outros mitos que vão tentar bater de frente com a ideia de democracia racial e vai começar todo um processo de denúncia de que isso é uma farsa, de que isso é mesmo um mito, que ninguém deve mais acreditar na democracia racial como uma possibilidade, porque isso foi colocado muito tempo como pauta e não foi cumprido por parte do Estado brasileiro. As nossas elites basicamente não cumpriram o comprometido. Então agora ninguém mais quer compactuar com isso. A galera que estava abraçando, indo junto, não quer mais compactuar. Vamos rachar e vamos tentar construir para o Brasil um outro projeto em que os subalternizados, os negros, os indígenas, possam de fato ser reconhecidos como sujeitos plenos. Agora, se o Estado não quer fazer isso conosco, que façamos da nossa forma. E esse vai ser um contexto em que vai rolar um movimento muito forte, muito intenso em todo o Brasil, de exaltação da cultura afro-brasileira, de exaltação da identidade negra. Esse é o período do surgimento dos blocos afros em Salvador. O Bloco Ileaie, por exemplo, foi fundado no ano de 1974. Um outro bloco afro que vai ser fundado em 79 é o Olodum.
Esses blocos traziam consigo muita música e muita diversão, mas também todo um comprometimento de elevação da autoestima negra, da cultura negra, da identidade afro-brasileira. Esse movimento vai rolar mesmo em várias partes do Brasil. Escolas de samba, entidades diversas, instituições. Há uma onda forte, muito bonita e muito potente de bater de frente mesmo com essa ideia de democracia racial, em uma tentativa também de construir um outro projeto de inserção do negro na sociedade brasileira. E é assim que a ideia de democracia racial passa da crença ao mito. É visto como uma forma de as elites brasileiras driblarem o problema do racismo e os problemas sociais que atingiam de maneira muito forte a população negra, e isso só vai ser possível com o amadurecimento do debate, com o passar do tempo. Na década de 30, o conceito era visto de uma forma. Na década de 40, na década de 50, ele vai sendo incorporado outros novos elementos. Na década de 60, de 70 e de 80 é quando esse mito cai por terra de uma vez por todas, e muitos setores comprometidos com o debate social e com o avanço das minorias do nosso país vão abandonar de uma vez por todas essa ideia de democracia racial. E ainda hoje a democracia racial é visto como uma farsa, como um mito. E sempre tem um outro que vai ali defender essa ideia para tentar falar que no Brasil a gente não tem violência, não tem racismo, é todo mundo igual. Quem defende hoje essa ideia de democracia racial certamente são pessoas que se negam a olhar verdadeiramente para a realidade do nosso país. Se a gente analisa os índices de pobreza, vamos perceber que quem está lá de forma majoritária é a população negra. Se pegarmos os índices do desemprego, vamos perceber que quem está lá majoritariamente é a população negra. Do encarceramento, também é a população negra que está lá em sua grande maioria esmagadora. É a população negra que historicamente tem visto seus direitos sendo relegados, sendo negligenciados. Direito à saúde, à educação de qualidade, ao lazer, ao emprego, à moradia de qualidade. E se não há as mesmas oportunidades, não tem como haver democracia racial. Bom, meu povo, o vídeo acaba por aqui. Eu espero de verdade que você tenha aprendido um pouco aqui comigo, que esse vídeo tenha sido útil para você de algum modo. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com algum amigo que você acha que pode se interessar também por essa temática. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Não esquece que eu sou muito novo aqui no YouTube, estou começando há pouquíssimo tempo. Então assim, a sua moral, o seu apoio vai ser essencial para fazer com que eu continue firme e forte produzindo para essa plataforma. Então é isso, povo. Um beijo e até o próximo vídeo.